Queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos, amém? Em nome de Jesus, estou aqui para trazer as notícias para os amados irmãos da minha esposa. A minha esposa teve que ir no autoatendimento ontem para resolver um problema de uma alergia. E graças a Deus que ela está melhor. Louvado seja Deus por isso, né, amado? Deus está sempre no controle de tudo. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. E ela está melhor, sim. Tem alguns irmãos perguntando aí já, né? E ela está melhor, graças a Deus. Eli, evangelista Vilmar, aleluia. Zelir Quadra, todos vocês que estão assistindo o Pastor Abraão, amém? Eu queria dizer aos amados irmãos que eu recebi notícia lá dos Estados Unidos, através do filho de Jimmer Swaggart, o maior pregador que esta geração já viu, pregando o Evangelho. E estou aqui para comunicar a alguns irmãos que ele se encontra internado nos Estados Unidos da América. Está lá internado no CTI daquele lugar, daquela cidade. E as notícias não são boas. O pastor Jimmer Swaggart, ele teve esse aqui é o pastor Jimmer Swaggart. Domingo, ele acabou deixando o culto da igreja e ele foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele começou a passar mal. Ele teve um infarto fulminante, uma parada cardiorrespiratória e que acabou parando o coração dele. E quando Donnie Swaggart, seu filho, e o seu neto, Donnie Gabriel Swaggart, chegaram em casa e encontraram o pai. Encontraram o pai desacordado, né? O coração dele não estava batendo e já tinha perdido os batimentos cardíacos. E eles fizeram massagem ali no seu tórax, e eles conseguiram fazer com que o coração dele voltasse a bater. E naquele momento, os paramédicos chegaram, a casa estava cheia de gente, os paramédicos chegaram, colocaram o pastor Jimmer Swaggart ali na ambulância e o levaram para o hospital em Louisiana, Estados Unidos. E ele foi internado no CTI, então ele está sob cuidados médicos 24 horas por dia. Mas infelizmente até agora ele não despertou. E o seu filho, trazendo a notícia sobre o caso do pastor Jimmer Swaggart, ele fez um comentário na SBN TV, que é a emissora do ministério de Jimmer Swaggart. Ele fez um comentário dizendo que é muito difícil o papai retornar. Mas nós estamos pedindo a Deus para que permita que ele volte, para ele nos falar como que é o céu, como que é o lugar santo.
Porque com certeza esse período que ele ficou com o coração parado ali, ele possa ter ido até ao encontro do Senhor e ele possa dizer alguma coisa sobre como o céu é lindo. Então oremos pelo pastor Dimmer Swaggart, um dos maiores pregadores que este mundo já viu pregando o Evangelho. A minha estante é cheia de material do pastor Dimmer Swaggart. Eu tenho mais de 3.000 DVD do pastor Dimmer Swaggart aqui. É uma bênção de Deus. Olha para você ver que bênção. Pregações, ele está internado, tem 90 anos de idade, né? Ele está internado e vamos orar para que Deus dê a ele pelo menos mais 2 anos de vida, mais algum tempo para ele ficar com a gente mais um pouco, né? Oremos pelo pastor Dimmer. Oremos pelo pastor Dimmer Swaggart para que Deus possa trazê-lo de volta para o seio da família. E nós estaremos aqui orando e buscando a presença do Senhor. Nesta noite eu quero falar sobre o julgar. Não julgueis uns aos outros. Eu quero falar sobre essa questão de julgamento. Porque existe muita gente falando muitas bobagens. Depois que aconteceu esse problema de enfermidade com o pastor Jimmy, tem muita gente falando muita bobagem. E eu quero dizer aos irmãos que nenhum de nós está livre de pecar. Somos pecadores. Todos nós não estamos livres de pecar. Pecamos toda hora. Claro que não adulteramos, não traímos nossas esposas, mas o interessante é que cometemos pecado toda hora. Pecado de fake news, falamos mentira toda hora. Falamos palavrão toda hora, maltratamos os outros toda hora, sentimos ódio no coração uns pelos outros. Mentimos, falamos coisas que não devem. Então nós não temos autoridade nenhuma para ficar julgando o trem, para ficar julgando o irmão, para ficar julgando uma irmã, julgando o irmão. Nos anos 80, o pastor Dimmer Swaggart pecou. Ele teve um problema de um ato conjugal com outra mulher. Mas ele chegou na igreja, pediu perdão à igreja, pediu perdão à esposa, pediu perdão aos filhos, pediu perdão às noras, e Jesus o justificou. Tem 40 anos esse detalhe, 40. E existem pessoas até hoje que ficam lembrando e comentando este problema. Ele pediu perdão perante as câmaras do mundo e Deus o justificou. O interessante é que quando eu postei essa notícia aqui, ficou alguns irmãos questionando e falando, então eu quero falar um pouco sobre isso, a questão do julgamento alheio. Por que você fica julgando os outros? Por que você fica falando mal dos outros, né, Edileuza Maria?
Não é verdade? Né, Tânia? Luiz Carlos, Edivânia, todos que estão aí perguntando. A minha esposa está melhor, ela melhorou, graças a Deus, já está em casa. Então, aqui em Mateus capítulo 7, Jesus fala: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que você julga, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Nós não temos autoridade para medir ninguém, para medir as pessoas. Você entendeu? Essa plataforma aqui não é um lugar para você falar em doutrina. Doutrina você fala na igreja, no púlpito. Esse Facebook, ele está sendo a rede de esgoto, pura sujeira. Então, e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Né? Estamos cheios de gentes que estão cegos espirituais dentro da igreja. Somos falhos, somos fracos. Nós não temos autoridade para julgar ninguém. Eu posso até condenar o mal. Eu posso condenar o pecado que a pessoa pratica, mas eu não vou condenar o ser humano que praticou o pecado. Porque o ser humano, ele é condenado na carne. O ser humano, ele é o condenado na carne, ele é perdido. Nós temos que entender isso. O nosso dever é condenar o pecado que é praticado. Está entendendo, amados? Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Desenvolva um bom julgamento e não julgue os outros. Né? Então, como eu acabei de dizer aqui, nós temos que julgar o pecado. É o pecado. Julgue o pecado. Julgue o ato, julgue o pecado que a pessoa pecou, condenou. Entendendo? Mas nós estamos misturando tudo. Nós estamos misturando tudo. Nós estamos julgando o pecado e julgando o pecador também. Você não pode julgar o pecado e julgar o pecador. Quem julga o pecador é Deus, irmão Luiz Carlos de Oliveira. Nós não temos autoridade para julgar o pecador. O pecador, ele é digno de misericórdia. O pecador quer ter a mão estendida para ele. Pastor Ismael, homem de Deus, grande homem de Deus, pastor Ismael, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Maria Matias. Eu vou entrar na mensagem ainda e vou falar muita coisa aqui que talvez vocês não vão nem concordar. Mas isso não é meu problema. Então, o que nós temos que fazer é condenar o pecado na carne. É condenar o pecado na carne. É ensinar às pessoas o que é pecado. O amor jamais vai cobrir o erro. A Bíblia, João, na sua epístola, ele diz que o amor cobre multidões de pecados.
Por que que o amor cobre multidões de pecados? Porque o amor é maior do que o pecado. O amor é maior do que o pecador. Agora, se esse homem está no CTI, o pastor Jimmer Swaggart está no CTI, ele está morrendo, é porque Deus está o chamando para a mansão celeste. Esse homem deu mais lucro para o reino de Deus do que prejuízo. Do que prejuízo, gente. Quantas almas esse homem ganhou para o reino de Deus? Milhões de almas o pastor Jimmer Swaggart ganhou para o reino de Deus. Eu sou fruto do ministério de Jimmer Swaggart. A minha esposa é fruto do ministério de Jimmer Swaggart. Meus filhos é fruto do ministério de Jimmer Swaggart. Meus netos são fruto do ministério de Jimmer Swaggart. Minha família toda. Está entendendo? Olha que texto lindo que o pastor Ismael está falando ali. Jesus falou assim: eu não julgo ninguém, mas a palavra que eu prego, essa sim é que julgará no último dia. O que Jesus está falando aqui? O que eu prego hoje, ela vai julgar no último dia. Ela não vai julgar somente o pecador. Ela vai julgar o pregador também. O pregador também será julgado pela palavra que ele pregou. Jesus disse: a quem muito é dado. Jesus disse que a palavra, ela vai julgar também aquilo que eu estou pregando. Amados, eu vi um vídeo na internet de um pastor. Era um teatro que ele estava fazendo dentro da igreja para demonstrar misericórdia. Ele chama o jovem está usando brinco, ou o jovem está tatuado. O jovem está usando aquelas calças toda apertada nas suas pernas. E o pastor fala com ele: aqui na igreja eu já te falei, você tem que cobrir a tatuagem. Não se usa brinco. Entendeu? Nós não temos esta autoridade de chegar perto do pecador e repreendê-lo diante de todo mundo. Não, a gente faz isso com aqueles que são nascidos de novo. O pecador tem que ser doutrinado dentro da palavra. Quando eu falo pecador, eu estou falando daquele que não veio a Cristo ainda, daquele que não é nascido de novo, daquele que não professa uma religião. A Bíblia declara que ele tem que nascer da palavra, nascer do Espírito. Não adianta você chegar perto do beberrão e falar com ele: beberrão, você tem que parar de beber. Não é assim que funciona. Não adianta você chegar perto do beberrão e falar com ele: beberrão, você tem que parar de beber. Não adianta. O meu irmão morreu na bebida. O meu irmão era alcoólatra. Eu fiz tudo que estava no meu alcance para trazê-lo para o reino de Deus e eu não consegui. A minha irmã também é a mesma coisa. Então vou falar sobre isso. Desenvolva um bom julgamento e não julgar os outros. O bom julgamento é necessário não apenas para compreender as pessoas. O bom julgamento ele é necessário para você compreender as pessoas.
mas também para tomar decisões que com frequência vai conduzir você para perto ou para longe de Deus. Você entendeu? Olha, o bom julgamento é necessário para compreender as pessoas, para que você possa tomar decisões. Porque é o julgamento que você faz dos outros é que vai conduzir você para perto ou para longe de Deus. Porque nós vivemos em um mundo, Edivânia Silva, Pastor Ismael, Luiz Carlos, diversas situações exigem que façamos julgamentos, não tem jeito. Que muitas vezes são difíceis de fazer. São difíceis. Mas Jesus deu para nós o mandamento de não julgar. Está entendendo? Gente, isto é o mandamento. Toda vez que Jesus fala não, Ele está dando o mandamento. Ele deu o mandamento, não julgue o seu semelhante. Mas como nós podemos fazer isso, gente? Como nós podemos, Romero Ribeiro, fazer isso, Tânia Maria? E ainda exercer bom juízo no mundo cheio de falsidade e corrupção. O mundo está cheio de iniquidade. O mundo está cheio de falsidade. O mundo está corrupto, está podre. Gente, você chega aqui no Facebook, você vê, eu vi um pregador pregando, um pregador da Assembleia de Deus pregando. Ele é muito conhecido no Brasil. Ele estava chamando algumas irmãs da igreja de prostitutas em cima do púlpito. Outro estava usando gíria na pregação. Ele estava chamando alguns de cara, chamando o outro de bicho. Ô, bichão! E aí, cara, você não vai converter. Enquanto Jesus chamava a mulher do fruto de sangue de minha filha, filha, Ele chamou a mulher adúltera de filha. Ele chamou a mulher do fruto de sangue de filha. O pregador chama o pecador de bicho e de cara. É um absurdo, gente. Eu sei que o mundo está cheio de falsidade. O mundo está corrupto. Então nós precisamos julgar bem. Julgar com sabedoria. Tomar decisões importantes. Olha, tomar decisões importantes. Em cada face da vida. Em cada fase da vida. Quando você escolhe amigos, ao escolher amigos,
Você sabe o amigo que você pode ter. E você sabe o amigo que você não pode ter. Ao encontrar uma companheira, ao encontrar uma esposa, porque existe mulher e existe esposa, existe amante e existe companheira. Você está entendendo? Então você tem que saber tomar decisões importantes. Julgar é desta forma que eu estou falando. Cada fase da sua vida, você tem que viver de uma forma. Você tem que agir de um jeito. Você tem que falar de uma maneira. Eu sempre digo, gente, você não pode viver na sua casa chamando a tua esposa pelo nome. Você chama a sua esposa de princesa. Chama a tua esposa de minha rainha. Chama a tua esposa de meu amor. Chama a tua esposa de meu bem. Chama a tua esposa de minha vida. Quando você faz isso, você está julgando a tua esposa como aquela que vai morrer do seu lado. O pastor Jimmer Swaggart está lá no CTI, nos Estados Unidos. Ele está quase morrendo. A esposa do pastor Jimmer Swaggart tem 85 anos de idade. Está lá do lado dele. Está lá do lado dele. A minha esposa, ela chama Carmelita. É o nome da minha esposa. O nome dela é Carmelita. Uns a chamam de Carmen. Mas eu tenho 40 anos que eu chamo a minha esposa de meu bem. Meu bem. Eu chamo ela de meu amor. Eu não sei se o pastor ainda está no ar. O pastor Ismael fez uma declaração de amor aqui no Dia dos Namorados para a esposa dele no Facebook. Eu até copiei. Eu copiei aquilo que o pastor escreveu para a esposa dele e coloquei no meu grupo que eu tenho no WhatsApp. O pastor Ismael, chefe, ele fez um poema para a esposa dele no Dia dos Namorados. Eu mostrei para minha esposa. A minha esposa falou assim: eu te falei, Abraão, que não é só você que é poeta. Não é só você que é poeta. Esse pastor também é poeta. Isso demonstra o carinho. Entendeu? Então, julgar bem é uma fase da vida. Quando chega na velhice com 80 anos, quando nada mais dá para fazer, com 80 anos, 90 anos, a vida conjugal não existe mais. É um apostando quem vai andar mais rápido do que o outro. Quem vai descer a escada mais rápido do que o outro. Quem é que vai acordar mais cedo do que o outro. Aí você vai fazer o julgamento da sua esposa e do teu marido na velhice e você vai dizer: esta foi a mulher que Deus me deu. Esse foi o homem da minha vida que Deus me deu.
Verdade, irmão Luiz Carlos, verdade. Então, quando você escolhe uma companheira, quando você escolhe um companheiro eterno, quando você vai decidir sobre um emprego que te permite você cuidar da tua família e cuidar das coisas do Senhor, mesmo que Jesus tenha pedido, não julgue as pessoas, não julgue as pessoas. Ele espera que nós tenhamos excelente juízo, é aquilo que o Luiz Carlos comentou lá. Nós não somos obrigados a aceitar as coisas erradas. Mas Jesus quer que a gente julgue com a reta justiça. Sejamos justos em nosso julgamento. Ontem eu fui comprar um tempero para minha esposa. Estava eu e ela lá comprando e nós chegamos numa banca que vende tempero. E a gente conversando com a moça que estava nos atendendo no balcão, ela disse: nossa, hoje está fazendo frio demais. Eu vou fechar a loja aqui logo mais à tarde. Eu não vejo a hora de chegar em casa, arrumar a minha casa e deitar lá no sofá com meu marido. Com meu marido. Aí eu disse a ela: que benção, hein? O seu marido está em casa? E ela disse: não, é minha esposa. Eu que sou o marido, ela é minha esposa. Eram duas moças que se casaram e elas vivem juntas. Eu poderia ali ser rude, eu poderia ali ser agressivo na palavra, eu poderia ser ali um antipático e usar a palavra de Deus para feri-la, para maltratá-la, porque a palavra de Deus, ela ofende quando você prega ela verdadeiramente. E eu só disse para ela: nós somos pastores. Nós somos pastores. A minha esposa é pastora e eu sou pastor. E ela ouviu e falou: nossa, que graças a Deus vocês são pastores. E ela se voltou para nós e disse: vocês fazem visita para as pessoas? Eu falei: sim, visitamos os doentes, visitamos pessoas que nos pedem visita. E ela disse: vocês visitariam a minha casa para conhecer a minha esposa? Eu falei: com certeza, é só você marcar a visita que vamos lá sim, vamos falar um pouco de Deus junto. É assim, amados. É assim que você faz, é assim que você prega o Evangelho. O Evangelho, quando é pregado com sabedoria, o Evangelho, quando é pregado com amor, tudo se torna mais fácil. Você precisa deixar Deus fazer a obra. Você lança a semente, e quem vai fazer a semente brotar é o Espírito Santo de Deus. Foi assim que Jesus alcançou o coração de Maria Madalena. Foi assim que Jesus alcançou o coração daquela mulher adúltera. Ele disse: mulher, aonde estão aqueles que te condenavam? Ela olhou para o lado e a praia estava vazia. E Jesus disse: ninguém te condenou, e eu também não te condeno. Vais e não peques mais.
O amor de Deus ainda pode. O amor de Deus ainda pode. O amor de Deus ainda pode salvar o mais vil pecador. Não há muito tempo eu fui pregar em um grande congresso de senhoras. Vocês que não levam o pastor Abraão para pregar em congresso das igrejas de vocês, vocês não sabem o que vocês estão perdendo de Deus. Eu estive pregando em Caldas Novas, em um grande congresso de senhoras na igreja Sara Nossa Terra. Fiquei lá durante 3 dias pregando neste congresso. E quando eu estava pregando, eu não estava pregando o meu testemunho. Eu estava falando sobre a mulher adúltera. E eu olhei para a porta da igreja. Havia umas 1.500 pessoas ali naquele dia, naquele culto. A Sara Nossa Terra, lá em Caldas Novas, é uma grande igreja. Eu nunca vi tanta gente bela e bonita na minha vida como ali naquela igreja, uma igreja linda. E eu estava falando sobre aquela mulher adúltera. Eu estava falando sobre o pecado que a tinha prendido durante tanto tempo. Ela não somente foi apanhada em adultério, mas ela vivia em adultério. E havia uma jovem na porta da igreja. E eu notei que ela lá fora, ela estava grudadinho na porta de entrada, junto ao passeio da rua, e ela estava chorando. Como é que eu consegui ver esta jovem? Porque quando eu estou pregando em um congresso, eu não fico em cima do púlpito. Eu costumo descer do altar. E quando eu desço do altar, eu ando no corredor daquela igreja. E andando no corredor daquela igreja, olhando à direita e à esquerda, olhando na galeria daquela igreja, eu notei que ninguém estava vendo aquela jovem chorando. Mas o Espírito Santo mostrou para mim os seus olhos cheios de lágrimas. Eu falava do pecado de adultério. Eu falava da prisão que é o adultério na vida de alguém, tanto do homem ou da mulher. E eu disse à igreja, olhe para a entrada da igreja agora. E todos viraram o rosto e olharam, era uma moça que estava lá chorando. Eu disse, olha aquela jovem. Ela está chorando.
Ela já foi julgada por esta igreja. Porque senão ela já teria entrado aqui dentro do santuário e pedido oração. Eu vi que ninguém chegou perto dela para trazê-la para dentro do templo. Eu caminhei até a direção da entrada daquela grande igreja. Eu disse: jovem, você quer receber Jesus como Salvador? Pegue em minha mão. Pegue em minha mão. Eu disse à irmã do coral: venha, venha, irmã. Abrace esta jovem. E nisso veio a segunda irmã, a terceira, a quarta, e fizeram um círculo em volta daquela irmã. E aquela jovem foi levada para o centro da igreja, em frente ao púlpito daquela catedral. Eles fizeram um círculo. E umas irmãs oravam: Jesus, enche ela do teu poder. E outras irmãs oravam: esvazia ela, Senhor, do poder das trevas. Entra agora com a libertação e cobre ela com teu sangue. Adário Rodrigues, seja bem-vindo. E depois de 20, 15 minutos de oração, aquela jovem, ela então foi liberta pelo grande poder de Deus. E ela nos contou a sua história. Ela disse: pastor, eu acabei de dormir com mais de 5 homens. Mas estava passando pela rua e eu ouvi o Senhor pregando, dizendo que Jesus me amava. Que Jesus não olhava o meu pecado, mas olhava a mim. Pastor, eu nunca fui amada por ninguém. Ninguém nunca se interessou por mim. Desde muito pequena, meu pai me violava dentro de casa, noite após noite. A minha alma está machucada. Eu já tentei tirar a minha vida dezenas de vezes. E Deus nunca deixou que isto concretizasse. E hoje o Senhor estava pregando, dizendo que Jesus sempre me amou. Que Ele sempre me amou. Eu disse: jovem, você quer recebê-lo como seu Salvador esta noite? Ela disse: sim, sim, eu quero recebê-lo. E os poderes do inferno se retiraram. Uma palavra dita no momento certo e na hora certa. Ela disse: pastor, eu nunca mais vou ter que trilhar o caminho da morte. Oh Deus, aquela jovem. As irmãs vieram e abraçaram aquela vida, aquela alma ferida. E hoje ela é uma das irmãs aqui daquele círculo de oração daquela amada igreja Sara Nossa Terra em Caldas Novas. É isto que eu estou querendo dizer à igreja que me ouve agora. Os pregadores precisam entender que esta palavra não é nossa, que esta palavra é a palavra de Deus, e ela alcança o coração dos homens.
E aquele congresso ali durou mais de 2 horas e meia naquela noite, porque o derramar do Espírito Santo veio sobre as vidas que estavam ali aquela noite. Dezenas de almas foram restauradas e salvas pelo grande poder de Deus. E as mesmas palavras que Jesus disse à mulher adúltera, eu disse para ela: jovem, vai e não peques mais. Você não precisa mais do pecado. O Senhor vai encher você hoje da sua graça e do seu poder. É disso que eu estou falando para vocês. Em vez de julgar, abrace. Em vez de julgar, acolha. Esta foi a introdução da mensagem. Às vezes acabamos fazendo um juízo apressado das pessoas que podem mudar. Ou pode se redefinir. Frequentemente, julgamentos equivocados são feitos devido à informação limitada ou por não enxergarem além daquilo que temos à nossa frente. Entendeu, Edivânia? Nós julgamos porque o arqueiro está diante dos nossos olhos. E esse tem sido o problema de muita gente. Nós temos informações limitadas das pessoas. E nós vamos julgando as pessoas de acordo com aquilo que outros falaram, ou deixaram de falar. Olha, para efeito de ilustração, eu vou dizer a vocês da história de Jesus. Quando ele visitou a casa de Marta e de Maria, a Bíblia diz que eles moravam em Betânia, com o irmão Lázaro. Era um lugar onde o mestre era sempre bem-vindo, era muito bem recebido ali. E aonde ele poderia descansar e apreciar a cercania de umas casas em que moravam pessoas justas. Mas teve um dia que Jesus chegou ali na casa de Marta e Maria. Dorival Bezerra, seja bem-vindo. Ele chega ali na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E Marta estava atarefada.
Ela estava preparando a refeição. Olha, Marta preparava a refeição, enquanto Maria tinha decidido sentar aos pés de Jesus. E ela queria ser ensinada por ele. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, minha irmã, Senhor, ela não se dá que eu estou trabalhando sozinha. E Jesus então disse: Marta, Marta, você está muito ansiosa. Você está fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muitas aulas dominicais foram dadas usando essa história. Eu mesmo já falei muito na escola bíblica dominical sobre Marta e Maria. Eles colocaram Marta em uma posição inferior em termos de fé. Mas há outra história a respeito dessa grande mulher chamada Marta. Há uma história que nos dá uma visão mais ampla da compreensão de Marta e do seu testemunho. E isto aconteceu quando o Salvador chegou para levantar o irmão dela. Lázaro tinha morrido. E Jesus chegou na aldeia. Observe que Jesus estava ali para levantar Lázaro dentre os mortos. E Marta, ela sai correndo. Ela vai ter com Jesus. Assim que ela fica sabendo que ele estava chegando. Ao encontrar-se com ele, ela disse que sabia que tudo quanto ele pedisse, que ela faria. Deus lhe concederia. Olha para você ver, isto foi Marta. Cristo então ensina a grandiosa doutrina da ressurreição a Marta, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E Marta responde com vigoroso testemunho: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E aí eu pergunto para vocês. E aí, meu filho? Ah, igreja, esse aqui é meu filho Lucas. Meu filho Lucas, o herdeiro do pai, né, filhão? Já estou acabando. Agora, vocês imaginem bem. Vocês viram como que Marta foi erroneamente julgada, como se fosse uma pessoa que se preocupava mais com as coisas materiais do que com o espírito? Quantos julgam Marta
inferior a Maria? Quantos fazem esse julgamento? Né? Quantos? Vocês viram o testemunho quando ela enfrentou a provação da morte do irmão? Mostra com clareza a profundidade da compreensão e fé de Marta. Muitas irmãs ouviram essa história pela primeira vez. E se seria uma Maria ou uma Marta? Mas a verdade está em conhecer a pessoa por completo, meus amados, e usar de bom juízo. Quando você conhece mais a respeito de Marta, você descobre que, na verdade, ela era uma pessoa com grande espiritualidade. Ela possuía um testemunho destemido, ousado da missão do Salvador e de seu poder divino sobre a vida. Quantos pregadores fazem um julgamento errado de Marta? E tem pregadores me assistindo agora. Um julgamento errado de Marta. E pode fazer com que deixemos de conhecer a verdadeira natureza daquela mulher maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Em minha experiência pessoal como pregador, eu aprendi a respeito de julgamento precipitado. Enquanto eu trabalhava de porteiro em um pronto-socorro aqui no Biocor, em BH, eu trabalhei de porteiro muitos anos. Chegou um rapaz acompanhando a esposa. Ele chegou acompanhando a esposa dele. Ela sofria dores intensas pelas roupas que vestiam e ver as suas condições de higiene. Era fácil ver. Era fácil ver que tinha uma vida dura. O cabelo dele, do rapaz, estava todo desarrumado. E era um cabelo comprido. Suas roupas não tinham sido lavadas havia algum tempo. O efeito de uma vida dura estava estampado no rosto daquela mulher e daquele homem. E eu estava ali de porteiro. E eu olhei para ele, olhei para suas roupas, e eu vi quando o médico me chamou e disse: Abraão, dá para você ficar lá no consultório comigo? O médico ficou com medo daquele casal, porque ele julgou aquele casal mal. Ele disse: fique comigo. Eu falei: não, doutor, pode deixar, eu fico lá. E eu vi quando o médico examinou aquele rapaz. Eu vi quando o médico discutiu o tratamento daquele homem. Aquele rapaz, ele olhou para o médico com uma expressão profunda de amor. Raramente se vê. E perguntou com todo o cuidado de um marido carinhoso: doutor, a minha esposa ficará bem? Ela ficará bem, doutor? Naquele momento eu senti o Espírito testificar que ele era um filho de Deus. E eu vi em seus olhos a evidência de Jesus.
Aquele homem, ele emanava amor à sua esposa. E o médico tinha julgado ele mal. Foi uma lição que deixou aquele médico, uma lição que deixou nele uma impressão que durou a vida toda na vida dele. E ele disse assim: Abraão, eu julguei este casal para que eu pudesse compreender esse casal, para que eu pudesse tomar decisões. Porque as decisões é que vai fazer com que eu possa conduzi-lo, eles, para mais perto de um tratamento que seja real para a esposa. Olha, quando você faz um julgamento errado sobre uma pessoa, você está se conduzindo para longe do lugar em que Jesus queria que você estivesse. Decisões como de ter uma família enquanto estuda, de ser ativa em todos os momentos do Evangelho, devolver o dízimo, as ofertas, quando a renda era extremamente limitada, de aceitar chamados em momentos difíceis, ajudaram-me a aprender muito sobre o sacrifício. Muitas bênçãos, pastor Ismael, são perdidas na vida, porque o julgamento do mundo é aplicado a uma decisão que, na verdade, é espiritual. Há muitas características das pessoas que desenvolvem um bom julgamento. Olha, julgamento que toma decisões importantes. Coloque os padrões das pessoas em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo. Você jamais fará um bom julgamento se você não ter o Evangelho de Cristo como ponto de referência. O seu ponto de referência é o Evangelho. Não julga as pessoas somente pelo teu ponto pessoal de referência. Tenha a Bíblia como ponto principal. Aleluia. Padrões de moralidade são eternos e não mudam. Não existe uma interpretação nova para eles. Não existe padrões jovens. Não existe. O padrão é este aqui. Deus nunca mudou o seu padrão. Esse padrão está claramente em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo e deve ser seguido para sempre. É muito bom você ler esse padrão aqui que está na minha mão e aplicar na sua vida. Segundo, ouçam as mensagens. Ouçam as mensagens de Deus. Aprenda a ouvir pregadores bons. Eu ouço sempre o pastor Ismael Chefe Castro. Eu ouço ele sempre. Eu apenas que ele coloca apenas pedaços, flashes das pregações dele. Aprenda a assistir a nossa live toda.
Aleluia, eu preciso terminar. Já são 19 horas, eu preciso terminar. Olha, eu quero terminar com esta palavra e agradecendo a todos que ficaram até agora. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, não tenha medo. A paz que sentimos quando ouvimos o Espírito Santo afasta o temor que fazemos de um julgamento errado na vida. A paz que sentimos quando ouvimos o Espírito Santo afasta o temor que fazemos de um julgamento errado na vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para que possamos enfrentar decisões difíceis na vida. Vamos aplicar diretrizes que eu preguei hoje no teu coração e tudo vai dar certo. Amém? Jesus está conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não julgueis, para que não sejais julgados. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de bom nesta live, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês, Antônio Brito, seja bem-vindo, ore pelo pastor Dimer Swager. Ore pelo pastor Dimer Swager. Ele está internado. Ele se encontra em coma. Ele teve um infarto fulminante domingo. Ore. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Se você quiser ajudar essa programação, é só você pegar aqui no nosso chat o nosso telefone, tá bom? É o nosso telefone, é o meio que você tem para nos ajudar. Tá aí, ó. 9714-35026. Telefone é para você fazer pix, para você pedir oração, para a gente orar junto, é o que você quiser. Tá aí o meu telefone. Deus te abençoe. Meu querido pastor, que Deus continue te abençoando, pastor amado. Meu querido pastor, cadê o nome dele? Pastor Ismael, filho de Abraão, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Irmão Luiz Carlos também, Antônio Brito, todos vocês. Tânia Maria, que sempre quando pode ela tem me ajudado a levar o Evangelho. Tânia, muito obrigado, minha querida, pelas suas ofertas, pelas suas ajudas, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado.